Olá, alunos da classe Gênesis. Estamos aqui para mais uma aula do nosso estudo sobre esse livrinho sensacional do John Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo. O John Lennox é um matemático e tem escrito sobre esse tipo de assunto, né? Confronto ou eventual conflito entre fé e religião, se existe realmente esse conflito, se esse conflito é falso, enfim. E temos estudado aí esse livro baseado na premissa de que será que a gente pode realmente confiar que tudo pode ser explicado pela ciência? Em outras palavras, na verdade, tem uma questão por trás disso, que é: vivemos num universo fechado, no qual só o que existe é o material, só o que existe é o concreto? Ou será que há algo que transcende a natureza, algo metafísico, além do corpóreo, além do físico? Bom, a última aula o pastor Davi tratou sobre milagres, se a gente pode acreditar em milagres. E intimamente relacionada a essa questão dos milagres, o John Lennox resolve tratar, e é esse o assunto da aula de hoje, acerca da confiabilidade dos escritos da Bíblia. Por quê? Ora, algumas pessoas, principalmente a partir do século XVIII, começaram a questionar a própria credibilidade dos relatos bíblicos. Assim como outras ciências foram se desenvolvendo, assim como foram sendo realizados estudos históricos acerca da antiguidade, muitas pessoas começaram a olhar para os textos bíblicos, para a Bíblia, e falar: será que, se a gente analisar a Bíblia historicamente, ela faz sentido? E uma das primeiras coisas que pegaram, tá, foi justamente a questão dos milagres. Como o pastor Davi falou, é central para a nossa fé a questão dos milagres, especialmente porque o cristianismo é fundado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, se esse milagre não houvesse ocorrido, não faria nenhum sentido o cristianismo. Justamente por isso, algumas pessoas começaram a falar: olha, na verdade, isso aí não estava escrito originalmente, ressurreição, nem nada disso. Isso foi acrescentado muito depois, em disputas de poder entre pessoas, ou para criar uma religião que seria aquilo que a gente conhece, o cristianismo, dissociada dos fatos que realmente aconteceram. E surgiu aí essa disputa, essa discussão acerca do texto. Será que o texto que a gente tem hoje é algo em que a gente possa confiar? Foi isso exatamente que foi escrito pelos autores bíblicos, mais especificamente os autores do Novo Testamento, já que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são relatadas especificamente, né, no Novo Testamento? Bom, a primeira pergunta que a gente pode fazer: a gente tem lá os escritos de cada um dos autores do Novo Testamento? A gente tem a carta de Paulo provinda ali da pena, da escrita dele ou do escriba para quem ele editou? A gente tem aí os manuscritos originais que Lucas deixou, tanto do seu evangelho como do livro de Atos? A gente tem o original de cada um dos livros do Novo Testamento? Não. A gente não tem o original de nenhum deles. Os chamados autógrafos não são conhecidos, não estão disponíveis, possivelmente já nem existem mais. Já foram consumidos aí pelo tempo. A gente só tem cópias, tá? Até aí, gente, normal. Qualquer obra da antiguidade, qualquer livro da antiguidade, ninguém tem os originais disso, tá? A Ilíada, a Odisseia, a Eneida, ninguém tem os originais, os autógrafos dessas obras. O mesmo acontece com o Novo Testamento. Existem algumas diferenças entre um manuscrito e outro? Existem sim, a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco. E a primeira pergunta, então, que a gente pode colocar é: olha, já que existem diferenças entre um manuscrito e outro, como é que a gente vai saber qual dos textos é o correto, qual dos textos é a cópia verdadeira do original, a cópia correta, não deturpada, ou pelo menos não corrompida pela falha humana do original?
Bom, vamos pensar, só para a gente fazer uma analogia aí, dar um exemplo. Imagine só que um professor resolve fazer um ditado numa classe de 50 alunos, tá? Ele fala ali as coisas que ele sei lá, o texto que ele compôs, enfim. Todos os 50 alunos copiam aquilo que foi falado pelo professor. Aí a gente pega os 50 e a gente percebe que em algum lugar tem um E que não tem no outro, em algum lugar o professor falou ou um, e há pequenas diferenças aí entre esses 50 textos. Vocês acham que se a gente encontrar, por exemplo, um desses textos, ou dois, vamos trabalhar com dois, que em vez da expressão um olhar, tiver o olhar, tá? 48 vezes escrito um olhar, 2 vezes escrito o olhar. Vocês acham que a gente tem segurança para dizer que é muito mais provável que o professor certamente ditou um olhar? Eu acho que sim. Eu acho que o bom senso recomenda que a gente, poxa, se 50 pessoas presentes, 48 escreveram de um jeito e 2 escreveram um pouquinho diferente, a gente tende a acreditar aí no que as 48 pessoas escreveram. Gente, da mesma forma, o texto do Novo Testamento. A gente tem muitos manuscritos do Novo Testamento. A gente tem quase 6.000 manuscritos em grego, ou seja, a língua original na qual o Novo Testamento foi escrito. A gente tem 10.000 manuscritos em latim, entre 5 e 10.000 manuscritos em outras línguas, como o siríaco e o copta. Então, só fazendo uma soma aí básica, a gente tem, entre 25 e 26.000 manuscritos do Novo Testamento. Eu acho que é um número, assim, bastante razoável para a gente confiar em algum consenso que se possa tirar desses manuscritos. Gente, e não é só isso. É possível a gente remontar praticamente todo o Novo Testamento com citações feitas do texto pelos pais da igreja, pelos primeiros estudiosos ali do período até mais ou menos século V. Eles escreviam sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, e faziam citações do texto. Só com essas citações a gente poderia remontar o Novo Testamento. Então, eu acho que não tem muita razão para a gente desconfiar dessa reconstrução. Aliás, só para a gente ser justo aí, só para vocês terem uma ideia, a segunda obra antiga com maior número de manuscritos é a Ilíada, do poeta grego Homero. Da Ilíada, a gente tem 1.750 e poucos manuscritos. Vocês lembram? Contra os 26.000 do Novo Testamento. A gente não encontra as pessoas colocando a autoria ou o texto da Ilíada em dúvida por aí. A Ilíada é vendida normalmente em qualquer livraria boa, pelo menos, e as pessoas não... É lógico, tem ao longo do texto dela algumas correções, algumas menções sobre o texto exato, mas as pessoas não parecem especialmente preocupadas com a integridade do texto da Ilíada com os seus menos de 1.800 manuscritos. Acho que a gente tem muito mais razão para ficar tranquilo acerca da autenticidade do texto bíblico com os 26.000 manuscritos existentes. Uma outra questão que é importante sobre isso. Vamos supor que o professor não tenha feito um ditado tão longo, tá? Ele tenha falado 2 frases. 10 alunos escreveram aquela frase conforme ele falou. 10 alunos escreveram aquelas frases meia hora depois. 10 alunos escreveram aquela frase no final do período escolar. 10 alunos escreveram aquela frase à noite do mesmo dia e mais 10 alunos escreveram aquela frase, as frases ditas pelo professor, na noite do dia seguinte. Ou seja, mais de 24 horas, quase 48 horas depois da frase do professor. Bom, vamos
o que a lógica, o que o bom senso indica? Que aquelas pessoas que anotaram a frase enquanto ela era falada são provavelmente os relatos mais fiéis daquilo. Da mesma forma, aqueles que escreveram a frase logo depois têm mais chances de terem escrito corretamente do que aqueles que escreveram a frase no dia seguinte. Tudo bem? Consenso quanto a isso. Joia! Bom, vamos conversar sobre as outras obras da Antiguidade primeiro e a gente já chega no Novo Testamento. Por exemplo, os manuscritos que a gente tem do Joséfo, historiador judeu do período romano, que inclusive menciona Jesus, a gente tem os manuscritos mais próximos da época na qual o Joséfo escreveu, tem 800 anos de idade, ou seja, são manuscritos que datam de 800 anos depois do Joséfo ter escrito. O próprio Homero, poeta grego de novo, os manuscritos mais antigos que a gente tem dos escritos de Homero são de cerca de 400 anos depois dele haver escrito. Ninguém está colocando em dúvida a autenticidade dos textos, nem de Joséfo, nem de Homero. Bom, vamos ver o Novo Testamento. Daqueles 26 mil manuscritos, a gente tem 12 que são já do século II, ou seja, do ano 100 e alguma coisa. A gente tem 61 manuscritos do século III, ou seja, do ano 200 e alguma coisa. E 121 manuscritos do século IV, ou seja, dos anos 300. Olha só, desses manuscritos, por exemplo, do século II, é capaz que é muito, sem a gente viajar muito, tá? Considerando aí a data de escrita do Novo Testamento como segunda metade do século I, a gente está provavelmente na época em que ainda havia testemunhas oculares, talvez não do ministério de Jesus, mas pessoas que conviveram com os apóstolos ali presentes e que poderiam perfeitamente corrigir esses manuscritos, poderiam falar coisas diferentes. São manuscritos muito próximos da época da escrita dos originais, muito mais próximos do que qualquer manuscrito, do qualquer texto do período da Antiguidade. Então, de novo, gente, a gente não encontra as pessoas por aí inquietas ou inconformadas com o texto da Ilíada, da Odisseia, do texto das crônicas históricas do Joséfo, da história dos judeus. A gente não encontra. Por que tanta má vontade com o texto bíblico? Será que não há uma razão por trás disso? Será que não há uma má vontade, isso sim, contra o cristianismo e que se apega a coisas que em todo o resto da literatura antiga são perfeitamente consideradas normais e aqui as pessoas não querem considerar normais? Pois é. Pois é. Só para vocês terem uma ideia, 150 anos depois do texto ter sido escrito, já havia 40% de manuscritos cobrindo 40% do Novo Testamento inteiro já coberto por manuscritos, já abrangido, a gente já encontrava textos disso. Gente, isso é um absurdo do ponto de vista histórico. É muito perto e muito ampla essa cobertura. Gente, não tem razão para a gente achar que houve algum tipo de manipulação desses textos. Aliás, vamos pensar, já que existem algumas diferenças, a gente já concordou que existem essas diferenças, será que não tem algo escondido, não? Será que nessa cópia aí alguém não deu um jeitinho de acrescentar alguma coisa, mudar alguma outra coisa? Pois é, vamos ver. Primeira coisa, as variantes, gente, não estão escondidas na Bíblia. Na Bíblia de cada um de nós, eu tenho certeza que há várias passagens que ou estão entre colchetes ou ali no rodapé estão escritos, olha, nesse manuscrito consta isso, em outro manuscrito não consta aquilo. Eu separei aqui um exemplozinho só para a gente conversar. Tá, passagem que está lá em Marcos 9, 29, Jesus está conversando com seus discípulos depois que eles não conseguiram expulsar um espírito impuro de uma pessoa e Jesus fala para eles, está lá no versículo 29 de Marcos 9. Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. E aqui, no rodapé da minha Bíblia, da minha NVT de letra grande, está aqui no rodapé dela escrito. Alguns manuscritos acrescentam
e jejum. Ou seja, em algumas versões, em alguns manuscritos, está escrito: essa espécie só sai com oração e jejum. Gente, ninguém está escondendo que alguns manuscritos incluem jejum e outros não. Isso aqui está claro, está sendo de forma transparente e honesta colocado para qualquer pessoa que tenha uma Bíblia em mãos. E isso acontece, gente, em dezenas de textos. Há manuais só sobre isso, há livros, há assim uma infinidade de material para quem quiser conversar sobre isso, para quem quiser ver exatamente qual que é a melhor versão. Outra coisa importante, já que ninguém está escondendo nada, eu quero saber uma coisa: essas diferenças, elas são importantes? Essas diferenças fazem realmente diferença para o nosso entendimento acerca do cristianismo? Será que elas atingem alguma doutrina central para a fé? Bom, a maioria das variantes, gente, são meros erros de cópia. Por que um copista medieval não cometeria um erro gramatical, um erro de sintaxe? Por que ele não poderia? Várias das variações são meros erros óbvios. Qualquer pessoa, ao ler, corrigiria isso. Voltando para o nosso exemplo aí do professor de português, se ele falasse, por exemplo, um gato e alguém colocasse uma gato, obviamente seria, qualquer pessoa que lesse aquilo perceberia que havia um erro ali no Na verdade, deveria ser mas está escrito uma. Simples, básico. Outra coisa interessante, algumas dessas variantes, um bom número delas, são ordem de palavras. Gente, no grego não faz diferença a ordem de palavras. Ao contrário do português, por exemplo, a frase, como ela estiver escrita, é possível de ser entendido, porque o grego usa declinações. As palavras são um pouco diferentes se elas são sujeito, se elas são predicado. Então, na hora que você vê a palavra, você já sabe qual a função dela naquela frase. Então, se ela está no começo, se ela está no final, não faz diferença para a compreensão do texto. Algumas outras variantes são acréscimos também irrelevantes, ou pequenas variações onde está escrito Deus, está escrito Cristo. Muito comum, por exemplo, a inclusão de alguns améns soltos aí no texto bíblico, e na maior parte dos manuscritos isso não estava lá, só que um copista, ele lendo, transcrevendo uma passagem, ele achou aquilo que merecia um amém, então ele foi lá, amém. Pois é, e a gente está aí com o texto um pouquinho diferente, mas o que muda, gente? Alguns textos, por exemplo, Jesus, e daí alguém foi lá, Jesus, o Cristo. Gente, isso não muda nada, isso não muda a compreensão do texto. Para vocês terem uma ideia, o número de variantes assim que são um pouquinho mais sérias é de 0,2 de todas as diferenças que a gente encontra. Uma delas, por exemplo, é esse acréscimo do e jejum, lá na passagem de Marcos 9, 29, sobre a qual a gente falou agora há pouco. Mas, gente, uma coisa que mesmo os maiores opositores do texto bíblico são obrigados a concordar, a gente lá como o Bart Ehrman, até na primeira edição do livro dele ele colocou, e depois isso foi retirado, não afetam as doutrinas básicas do cristianismo. Nada é afetado. Se algum copista acrescentou lá Jesus, o Cristo, nossa, é porque achavam que Jesus poderia não ser o Cristo. Uma série de outras passagens mencionam Jesus como sendo Cristo, como sendo Messias, então não fazem diferença para as doutrinas centrais do cristianismo. Ou seja, gente, primeiro, há muita má fé e má vontade com o texto bíblico. Há uma infinidade de manuscritos do Novo Testamento, muito mais do que qualquer outra obra. Esses manuscritos, há uma proximidade muito mais relevante entre a época da escrita e a época desses manuscritos do que em qualquer outra obra
da antiguidade, nada está escondido das pessoas, muito pelo contrário, qualquer um pode verificar com grande facilidade a existência de diferenças entre uma versão e outra. A maior parte dessas diferenças é irrelevante, não muda nada, algumas delas são evidentes acréscimos, e o que seria relevante, que é 0,2 das diferenças, é perfeitamente compreensível à luz do resto do texto e nada, absolutamente nada, toca em pontos centrais da fé. Ou seja, gente, quando a Bíblia relata milagres, quando o Novo Testamento relata a ressurreição de Jesus Cristo, a pessoa pode até não acreditar. Agora, o que não é justo, o que não faz sentido é atacar a credibilidade do texto, a credibilidade histórica do texto, falando, isso aí foi acrescentado depois, não era assim no texto original. A gente tem que respeitar a descrença. Agora, a gente não pode aceitar má fé e má vontade injusta quando não há a menor dúvida de que o texto é digno de credibilidade. Semana que vem, a gente continua. Um abraço a todos.